Louvado seja o nome do nosso Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra Deus ao teu mandar. De novo, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, se alegra Deus ao teu mandar. Amém. É momento de preparar os nossos ouvidos para a leitura da palavra de Deus, para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado ao meu coração na quinta-feira pela manhã, meditando na palavra do Senhor. O Senhor colocou essa palavra, era uma palavra para o culto de ceia, embora não vamos ministrar a ceia hoje, mas resolvi permanecer com aquilo que o Espírito de Deus colocou no nosso coração, que é de poder estar trazendo essa palavra, né? No nome de Jesus. Abra na sua Bíblia em 1 Pedro. Pedro, no capítulo 1. A partir do verso 18. Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos, pela instrução do apóstolo Pedro acerca do que há de mais divino
na história da humanidade. Eu gostaria de utilizar como título dessa palavra o valor incomparável do sangue de Cristo Jesus. O valor incomparável do sangue de Cristo Jesus. Vamos repetir juntos? O valor incomparável do sangue de Cristo Jesus. Sabe que às vezes a gente não para refletir e meditar acerca da preciosidade que nos trouxe a vida eterna, que é o sangue de Cristo. Todos nós aqui temos sangue que corre pelas nossas veias, não é verdade? Cada um com um tipo de sangue, né? Um diferente do outro, mas é sangue que leva o oxigênio para todo o corpo, que leva os nutrientes para todo o corpo, as vitaminas que nós necessitamos, que nos mantém vivos. Né? O sangue para nós é importante para a nossa existência, para a nossa vida. Agora, a vida a qual Deus propõe, a qual Deus fornece para aqueles que foram por Ele criados, é a vida eterna. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. E preparou algo glorioso como o Jardim do Éden para que recepcionasse o homem e ali ele desfrutasse e vivesse em paz, em harmonia, em felicidade com Deus. Mas o advento do pecado, infelizmente, entrou na história humana. Né? E por isso nós precisamos entender o plano de Deus para resgatar o homem a quem ele criou. Né? Então, irmãos, o sangue de Cristo é o que temos de mais precioso na vida. Sabe, nós temos essa tendência de zelarmos tanto por coisas materiais, né? Coisas terrenas, mas o que a palavra de Deus nos relata e nos mostra, que o sangue vertido naquela cruz do Calvário é algo sobrenatural, né? Que transcende todas as coisas. Né? O sangue de Cristo é o tema central da Bíblia. Você pode ver que o cerne da Bíblia é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo já estava presente desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E nós vamos ver isso. Tá? O sangue de Cristo faz parte da redenção humana. Foi a forma pela qual Deus encontrou para que... Preste bastante atenção nisso. Foi a forma pela qual Deus encontrou para que o homem compreendesse ou visse o grande amor de Deus para com a obra que Ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. Irmãos, nós só damos valor a algo que realmente nós vemos que nos ama, né? que nos valoriza. Se você vê algo que realmente te valoriza, vamos dizer que você está numa empresa, essa empresa te valoriza, né? Essa empresa gosta de você, né? Você também vai se sentir bem estar num lugar como esse. Irmãos, o homem necessita de saber que há um ser sublime, supremo, que nos ama, né? Que tem interesse por nós, que cuida de nós. E é a falta deste sentimento é que leva muitas pessoas ao pecado, né? Leva as pessoas à bebida, aos prazeres da vida, né? Mas a maior necessidade do ser humano é ser amado, ser amado. E o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário demonstra o grande amor de Deus. Basta ler os evangelhos de João, lá no capítulo 3, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né? Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, né?
Por isso que todos aqueles que nele crê não perecem, mas têm a vida eterna. Mas aqueles que não crêem já estão condenados. Diz lá o Evangelho de João. Né? Então, guarde bem isso na sua cabeça. O sangue de Cristo é o que temos de mais precioso na vida. O sangue de Cristo é o tema central da Bíblia. O sangue de Cristo faz parte da redenção humana, desde a criação, da perdição e da redenção. Desde quando Deus criou o homem, desde o momento que o homem pecou e saiu da presença de Deus, que é da perdição, e desde o momento em que Jesus se manifestou, que foi a redenção do homem. Né? Eu gosto de exemplificar isso, dizendo o seguinte: é como se você tivesse ganho do seu pai um barco muito bonito, de madeira, feito pelas mãos do seu pai, e você tem um carinho muito especial com aquele barco, né? E preserva e guarda durante muitos anos, e de repente aquele barco é roubado. Infelizmente desaparece, é roubado, é tirado de você. Você fica muito triste porque você tinha sentimentos por aquele barco, né? Mas depois, passado muito tempo, você se depara com o mesmo barco que foi o seu pai que fez nas prateleiras de uma loja vendendo. Aí você vai ao proprietário da loja e diz quanto que é esse barco, e ele fala lá um valor que está muito acima do que você pode dar, mas você volta, trabalha, levanta o dinheiro e vai lá e compra aquele barco. Então o barco, ele é duas vezes seu, né? Uma porque o pai te deu e outra porque você resgatou. É a maneira mais simples de nós exemplificarmos isso, né? É a forma como Deus nos criou com amor, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nos dotou de capacidade, de livre-arbítrio. Né? Nós podemos servir a Deus ou não servir, porque somos livres. Né? Foi assim que Deus nos fez, assim é Deus. Né? Deus é amor, Ele queria que nós também sejamos amor. Né? Não só amando a nós mesmos, mas amando ao nosso próximo. Né? Então, irmãos, guarde bem isso na sua mente. No Antigo Testamento, o sangue de Cristo é visto de forma prefigurada. Então, nós vemos muitas passagens no Velho Testamento, a qual o sangue de Jesus ele é visto de uma forma prefigurada. E no Novo Testamento, o sangue de Cristo é visto de uma forma personificada. Ou seja, este sangue se torna literal mesmo, se torna real. Ele foi derramado mesmo, né? Ele foi vertido mesmo. Não é uma simples história, né? Ele é real, né? O sangue de Cristo. No Antigo Testamento, o cordeiro morto para cobrir a vergonha de Adão. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 21, nós sabemos da história que quando o homem pecou, Deus precisou sacrificar um cordeiro para que cobrisse a vergonha de Adão e Eva. Né? E foi necessário derramar o sangue de um cordeiro inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Um cordeiro puro, santo, foi sacrificado para derramar o seu sangue, para tirar a sua pele, para fazer vestimentas para Adão e Eva. Né? Nós vemos também o cordeiro trazido em sacrifício por Abel. Naquele momento em que Abel e Caim levam diante de Deus as suas oferendas. Caim leva o fruto da terra. Abel leva um cordeiro, que é o primogênito. Irmãos, por que Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim? Porque no sacrifício de Abel havia a presença do sangue. Era o sangue de um cordeiro primogênito. Um cordeiro puro, que foi sacrificado ao Senhor dos Exércitos. Eu não sei quantos aqui tem animais, né? Acho que todos aqui têm animais, né? Agora, a Ana não tem, né? Já teve? Não, nunca tive. Quem tiver só comigo. Mas, mesmo assim, a gente que tem um animal tem amor pelo bichinho. E quando o bichinho fica doente, a gente fica triste, não é verdade? Imagina você criar as suas ovelhas
E o cordeirinho é o primogênito, o novo, que ele acabara de nascer, bonitinho, lindo, maravilhoso. Você se sentindo na obrigação de pegá-lo e levá-lo ao sacrifício. Né? E sacrificá-lo ali no altar a Deus. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, desde a origem em que começou os sacrifícios a ser derramado sangue, era necessário que uma vida fosse sacrificada para que houvesse a remissão do pecado, para que fosse perdoado aqueles pecados, não fosse considerado aqueles pecados. Assim era no Antigo Testamento, né? O cordeiro como sinal da fidelidade. Isso quando Abraão vai também com Isaac lá no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac. Porque era um pedido de Deus e ele foi sacrificar uma vida, um ser humano, seu filho, o único filho, a quem ele tanto esperava, mais de 100 anos esperando por essa promessa. Né? Agora sendo pedido a ele, ou obrigado a sacrificar o seu filho, Isaac. E Isaac pergunta, né? Está lá em Gênesis 22, verso 8, ele pergunta, eu estou vendo a lenha, né? Mas aonde está o cordeiro? E Abraão olha para ele assim, o Senhor proverá para si o cordeiro. E assim como Deus providenciou que quando ele foi para matar Isaac, o anjo o impediu, e ali havia um cordeiro preso no arbusto, e pôde pegar aquele cordeiro e sacrificar no lugar de Isaac. Este sacrifício, irmãos, é um sacrifício de fidelidade. Né? Nós vemos aqui, se a gente fazer uma comparação aqui, né? Com relação a Adão e Eva, o cordeiro que morreu, que derramou seu sangue, foi para cobrir a vergonha deles. No segundo de Abel, foi oferenda a Deus, né? Foi um sacrifício de oferenda a Deus. Aqui nesse terceiro sacrifício, é um sacrifício de fidelidade. Ele demonstrou fidelidade a Deus até no último momento, com o cutelo nas mãos para imolar o seu filho. E vendo Deus a sua fé, vendo Deus a sua fidelidade, né? Deus o impediu e colocou um cordeiro lá e foi derramado um sangue de fidelidade. O cordeiro do juízo de Deus, lá em Êxodo 12, quando o povo de Israel escravizado lá no Egito, o anjo da morte iria passar pelo Egito, né? Foi preciso fazer o quê? Cada família sacrificasse um cordeiro, derramasse um sangue. E o que era feito com o sangue? Nos umbrais das portas, né? Então, quando o anjo da morte fosse ao Egito para estabelecer o juízo de Deus sobre aquela terra, aonde havia o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte passaria e não entraria. O juízo de Deus não entraria naquele lugar. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro. Então veja que o sangue de Cristo já estava sendo tipificado desde o Velho Testamento, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam a preciosidade do sangue de Cristo. Como ele é precioso, né? Então, voltando lá em Hebreus 9, 22, que fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Né? E eu separei aqui 3 coisas para nós falarmos aqui nessa noite. O valor do sangue de Cristo. Nós vemos aqui no verso 18. Leia para mim o verso 18, alguém, por favor. É de Pedro, 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Então, irmãos, não somente isso. Veja que o valor do sangue de Cristo Jesus transcende qualquer bem material, qualquer valor terreno, seja prata, seja ouro, seja petróleo, né?
seja as riquezas, seja qualquer bem material sobre a terra, o sangue de Cristo Jesus transcende. Ele é 1000 vezes maior, mais valoroso do que qualquer coisa terrena. Por quê? Quem sabe dizer por quê? Que as coisas terrenas, Porque elas são passageiras, efêmeras, passageiras. Derramamento E o sangue, ele é eterno. eterno. Guarda bem isso na mente, né? Por isso que ele transcende os bens da terra. Então, olha, não se preocupe se você não tem uma bela de uma casa, se você não tem um belo de um iate, não tem riquezas sobre essa terra, mas se você tem o sangue de Cristo em sua vida, saiba que você tem o que é de mais valor nesse mundo. Aleluia. Amém? E ele é eterno, o sangue de Cristo é eterno. Né? Ele transcende a quaisquer valores terrenos, o ouro ou a prata. Transcende a própria criação. Porque por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos destinados, viemos do pó para o pó vamos voltar. Mas a essência de Deus que é em nós, a nossa alma, né? Que Deus nos formou a nossa alma, corpo, alma e espírito. Ela há de receber um corpo glorificado para viver eternamente pelo Cristo Jesus. Né? Isso que transcende a própria criação, transcende a todos os conceitos de vida. Veja que nós estamos rodeados de centenas de conceitos. Né? Quantos conceitos nós temos? Tem pessoas que se acomodam até mesmo num conceito, né, de dizer, a gente vive, morre e acaba. Tá bom. É um conceito. É o conceito dela. Que ela acha, olha, morreu, acabou. É o conceito de muita gente. Né? É um conceito. Tem outros que têm um conceito de que haverá uma reencarnação. Você não foi bom aqui, você vai reencarnar, né? E vai sofrer mais um pouco para você ir alcançando a perfeição. Vai reencarnando. É conceito, são conceitos. Nós estamos rodeados de conceitos. Né? Mas o sangue de Cristo Jesus não é um conceito. Não é um conceito. É como nós já vimos aqui, né? Ele é eterno. Né? Ele é permanente. Né? Segundo lugar, a virtude do sangue de Cristo. Verso 19. Uma outra irmã pode ler o verso 19, por favor. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Incontaminado. Então nós vemos aqui que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. E veja bem, o pecado não tem como reconciliar-se com Deus. O pecador não tem como se reconciliar com Deus. Por mais que você faça bens aqui na terra, né? Distribua sua riqueza aos pobres, por mais que você faça o que for aqui na terra, você não vai conseguir se reconciliar com Deus através dos seus feitos, através do seu dinheiro, através do seu intelecto, da sua inteligência. A única maneira que tem para se reconciliar com Deus é através do sangue do Cordeiro. E aqui, essa virtude do sangue de Cristo aqui, ele fala aqui no verso 19, né? Como um cordeiro imaculado e incontaminado. É uma virtude. Era preciso que um cordeiro inocente, imaculado significa sem mancha, sem defeito. Havia alguém sobre a face da terra, irmãos, que podia nos reconciliar com Deus sem ser Cristo? Não. Será que na história da humanidade, desde quando surgiu Adão e Eva, nunca na história da humanidade houve um que pisou sobre a terra que podia justificar os seus pecados ou o pecado da humanidade?
nem ao menos o seu próprio pecado. Nem ao menos o seu próprio pecado. Quanto mais o pecado do seu semelhante. Ele iria se justificar. Mas Cristo veio. Deus Pai se fez Deus Filho e habitou no meio dos homens. Se fez carne e veio ao mundo. Se humilhou aqui em nosso meio. Né? E deu a sua vida. Ele deu. Ele não foi tomada a vida dele. Não pense que foi Judas que matou Jesus. Não pense que foram os romanos que mataram Jesus. Não pense que foram os judeus que ordenaram a morte de Jesus. Deus, Jesus se deu. Ele se entregou. Ele sabia, era preciso que tudo isso se fizesse. Era preciso. Ele se ofertou. Se ofertou, né, como uma oferenda no altar. É o cordeiro mudo, como diz o profeta Isaías, o cordeiro mudo que foi sacrificado. Né? Então, irmãos, essa virtude do sangue de Jesus, né, imaculado, puro, santo, que é o sangue de Cristo, que Ele é que reconcilia o homem com Deus. Tá? Não há nada. Não pense você que a pessoa que paga a promessa, a pessoa que vai para o confessionário, confessando os seus pecados. Irmãos, olha, inclusive eu vou até falar um pouco mais adiante sobre isso aqui. Sabe? Porque de nada adiantaria Jesus morrer e derramar o seu sangue na cruz do Calvário se nós não nos apoderarmos dele. Porque conhecimento nós fomos dotados por Deus para adquirirmos. Todos nós aqui temos capacidade para adquirir conhecimento. Conhecimento teológico, conhecimento aí social aí do mundo e tal. Né? Todos nós temos essa capacidade de adquirir conhecimento. Né? Agora, o sangue de Cristo, ele é o que pode nos justificar, né? Pelos, o 2 aqui, a virtude do sangue de Cristo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecador não tem como reconciliar-se com Deus. Era somente alguém que era puro, imaculado, santo, que poderia nos reconciliar com Deus. Não somente Jesus, não há outro. Né? Não há outro. Em terceiro lugar aqui, verso 23 e verso 25, leia para mim. Verso 23 e verso 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Amém. Irmãos, eu quero dizer que o sangue de Cristo Jesus também tem voz. Sim. A voz do sangue de Cristo. E a voz do sangue de Cristo não é outro senão a palavra de Deus. A palavra que está sendo pregada. A palavra do próprio Cristo lá no madeiro, quando diz: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. É a voz do sangue que clamou lá dizendo: Pai, eis que tudo está consumado. Está feito. O sacrifício está feito. A manifestação do amor já foi feita. Agora cabe ao ser humano reconhecer o teu amor e amar a ti. Então, a voz do sangue de Cristo não é outro senão a palavra de Deus que tem sido proclamada e pregada durante toda a história da humanidade, né? E nos evangelhos, na palavra de Deus. É a voz de Cristo. Né? E aí então eu concluo aqui dizendo aqui o seguinte: olha, o sangue de Cristo é a passagem para a vida eterna. Não podemos negligenciar este sangue.
acho que foi Pedro mesmo que disse, como, pois, podemos negligenciar tão grande salvação? Como vamos negligenciar? Não há como negligenciar. Né? E, infelizmente, o que tem mais acontecido no dia de hoje é a negligência. Né? E por que dessa negligência? Era exatamente isso que eu ia te falar, tocar nesse finalzinho aqui. É porque não se apoderou do sangue de Cristo. Do que adianta, irmãos, nós cremos em Jesus, conhecemos a sua história, conhecemos o seu grande amor, mas não tê-lo, não se apoderar dele? Porque só valoriza aqueles que se apoderam. Não é assim? Quando você vê algo de muito valor e que você quer, você peleja, você trabalha, você se esforça, você corre atrás para ter aquilo que você vê, porque aquilo tem valor para você. Não é diferente também com o sangue de Cristo. Quando nós entendemos o grande valor, nós queremos ter comunhão com Ele. Nós queremos consagrar e santificar, queremos ter comunhão uns com os outros, como foi lido aqui. Né? Queremos desfrutar dessa harmonia, dessa paz que vem através do sangue de Cristo. E através do sangue de Cristo, irmãos, é que nós obtemos a vitória sobre todas as coisas. Porque Ele foi derramado gratuitamente, por meio da graça de Deus, a toda a humanidade. Né? Irmãos, certa feita foi Charles Finney, no século XIX, ele teve um homem que ele procurou e disse, Finney, será que existe perdão para um homem pecador como eu? E aí Finney disse, sim, sem dúvida nenhuma, há perdão para você. Mas Finney, você não me conhece. Eu sou um homem assassino, eu matei muita gente. Assim mesmo ainda há perdão para mim? Sim, sem dúvida alguma. Ainda há perdão para você. Mas, Finney, eu sou um homem devasso, eu sou um homem que prejudiquei milhares de pessoas. Fiz o mal para muita gente me odeia. Ainda há perdão para mim? Sim, ainda há perdão para você. Aí nós vemos a extensão do grande amor de Deus. Não há pecador mais vil que não tenha a oportunidade de se apoderar do sangue de Cristo. Por quê? Porque ele é dado de graça, é gratuito, é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Mas eu trabalhei com uma pessoa, a Ford. Olha que história é essa. Eu conheci pessoalmente essa pessoa. Não sei se vocês aqui já ouviram falar na história dele, né? Mas se tornou até música sertaneja. A história dele. Isso ocorreu há muitos anos atrás, acho que, eu não sei se foi na década de 1950 ou de 1960, foi nessa década aí, né? Ainda não havia nem a Presidente Dutra, havia a estrada Dutra, mas não era asfaltada como ela é hoje, né? Era só uma estrada que ligava Rio de Janeiro a São Paulo, mas... E ele era motorista de caminhão. E ele e o irmão dele aqui em São Paulo carregou aqui em Santos o caminhão e estava indo no Rio, né? E quando chegou por volta de Cruzeiro, havia... o irmão dele foi na frente, estava já alguns quilômetros na frente dele. Mas ele sempre se comunicando por rádio, estava lá na frente. E quando ele chega, ele avista o caminhão do irmão dele encostado no acostamento. E ele disse, aconteceu alguma coisa com o meu irmão. Ele encostou o caminhão também, desceu do caminhão, foi lá ver, o irmão dele estava degolado, estava no volante com a mão, mas sem a cabeça jogou no chão. Mataram o irmão dele.
E era obra de ciganos. Tinha um acampamento de ciganos. E o irmão dele atropelou o filho de um cigano. Já passou na rua. E o cigano, você sabe o que é, não existe lei com o cigano, né? Então o cigano cercou o caminhão e ele parou o caminhão para socorrer o menino. E os ciganos pegaram ele e devoraram ele, mataram ele, cortaram o seu corpo. Né? Só que ele ficou tão... Quando ele viu aquele corpo do irmão, ele ficou tão transpassado, ele carregava uma munição, uma arma no caminhão, e já era tarde da noite, já sei lá se era 8, 9, 10 horas da noite. Ele pegava o caminhão, jogou uma primeiro, segundo, e passava por cima das barracas dos ciganos. Mulheres, crianças. Ele matou, foi muitos ciganos. E os ciganos que corriam, ele atirava, matava, no tiro. Ele fez uma chacina, ele matou muito, derramou muito sangue. Ele ficou transtornado. E, obviamente, foi preso, virou história de música sertaneja até. Né? E ele pegou, não sei se foi 20 ou 30 anos de cadeia, cumpriu a sua pena, foi solto e tal, mas ele trabalhava na Ford. E um dia eu fui almoçar no restaurante da Fundição, que lá são 5 unidades dentro da Ford, 5 restaurantes. E eu saí lá da fábrica de motores e fui almoçar lá no restaurante lá, porque a comida era melhor lá. O cardápio lá era melhor, eu fui para lá, atrás de um cardápio melhor. E sentei na mesa ao lado dele. Aí ele falou assim, você não me conhece? Não, nós fomos conversar, né? E ele tinha o jornal no bolso e contava a história dele. Né? Ele saiu e a Ford deu oportunidade para ele, quando ele saiu da cadeia, ele já foi para a Ford e ele trabalhava como empilhadeirista dentro da Ford. Né? E contou essa história. E eu fiquei, meu Jesus, que história. Que história. Né? Existe perdão? Existe perdão. Ele é um cristão, evangélico, trabalhando na Ford, se converteu, aceitou Jesus. Né? Mas tudo isso, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue que purifica, que nos lava de todo pecado. É o sangue que nos garante a vitória. A vitória sobre a finança, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre as lutas espirituais que a gente passa no dia a dia. É clamar pelo sangue de Cristo. Toma posse do sangue de Cristo. Toma posse. Porque ele foi dado gratuitamente. É como o soro hoje, né? Você está fraco, está doente. O que é a primeira coisa que eles fazem? Você vai e toma soro de graça, é de graça. Vai lá, pronto-socorro, é de graça. Irmãos, o sangue de Cristo é de graça, é gratuito. Não esqueça do poder do sangue de Cristo. Na educação dos seus filhos, na relação sexual, na familiar, na relação com os filhos, enfim, na sociedade onde você vive, em todas as histórias da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, o sangue de Cristo, ele faz a diferença na vida de todos nós. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração, que essa palavra possa fazer com que você saia nessa noite daqui olhando para o sangue de Cristo diferente. Olha, isso aqui foi somente uns 20 minutos aqui de palavras sobre esse assunto. Mas se você debruçar em cima desse assunto, vocês vão longe, vocês vão ver muita coisa linda na Bíblia que fala sobre o sangue de Cristo. Né? Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E vamos orar ao Senhor. Talvez você ainda não tenha alcançado a vitória que você necessita, porque você talvez ainda não tenha entendido o que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Talvez a gente não tenha valorizado da forma como deve ser valorizada o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Nós não podemos banalizar, não podemos ignorar, não podemos negligenciar.
Nós temos que entender que esse sacrifício, irmãos, ele veio dos céus, ele veio do trono de Deus. Este sacrifício é algo imprescindível na vida de qualquer um. É lamentável aqueles que negam o sangue de Cristo, aqueles que não valorizam o sangue de Cristo. Que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para levar as pessoas a valorizar o sangue de Cristo, o plano divino da salvação que veio por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, na Tua santa e gloriosa presença, através, Senhor, da Tua palavra que produz vida e vida em abundância, a Tua palavra que nos vivifica, que nos fortalece, que nos instrui e que nos leva a compreender, Senhor, os verdadeiros valores da vida, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que Tu tens concedido a nós, pelos nossos bens materiais, mas nós queremos declarar nessa tarde, Senhor, que o que mais temos de valor na vida é o sangue de Cristo. É este sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário. É que nos dá, Senhor, a certeza da vida eterna, a certeza que os nossos pecados são perdoados, a certeza que iremos morar com Cristo Jesus e desfrutaremos de paz, de felicidade, ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ó Deus, que cada um que aqui está presente possa, Senhor, sair edificados e fortalecidos, Senhor. Possa sair, ó Deus, com o ímpeto no seu coração de enfrentar todas as hostes malignas, todas as ciladas satânicas, com ousadia e com coragem, porque sabemos que estamos cobertos do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus, louvado seja o Teu grandioso nome, Pai. Obrigado por todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto aqui vivemos sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, a ter vitória, Senhor, principalmente nas nossas fraquezas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser crentes firmes e fiéis, que possamos dar bons testemunhos, Senhor, para que a nossa luz possa brilhar nas trevas. Aleluia. Ó Deus, e faça com que cada um de nós, Senhor, possa aproveitar as oportunidades que nos são dadas para proclamar esse Evangelho da salvação, este plano da salvação que veio por intermédio de Jesus Cristo, através do derramamento